Em primeiro lugar, eu trago rapidamente alguns números, né, do boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde, né, que foi publicado em fevereiro desse ano, mas que fala sobre o período até 2021. Então, o que se vê é que, na última década, o Brasil enfrentou um crescimento preocupante do número de suicídios, sinalizando como um grave problema de saúde pública. Então, em 2021, houve o equivalente a uma morte a cada 34 minutos, posicionando o suicídio como a 27ª causa de morte no país e como a terceira maior causa de morte na população jovem. Por outro lado, mesmo o boletim, ele comenta a alta vulnerabilidade da população LGBTQIA+, em relação ao resto da sociedade, e comenta a teoria do estresse de minoria, que são estresses únicos não encontrados na população em geral, oriundos da estigmatização, do preconceito, da discriminação e exacerbados pela rejeição familiar, pela discriminação no trabalho, pela violência, que contribuem para um risco elevado de problemas de saúde mental e comportamento suicida. Então, são estresses que acarretam o sofrimento mental, o que não quer dizer que as pessoas que tentam suicídio têm um adoecimento mental, elas podem estar em sofrimento por uma situação realmente de estresse vivida, muitas vezes de forma isolada, sem conseguir o apoio necessário para se fortalecer. Então, adolescentes e jovens LGBTQIA+, também vivenciam violências LGBT-fóbicas no contexto urbano e doméstico. Então, esses são alguns dados que tiveram destaque no boletim. E aí, saindo um pouco dessa questão, que é o extremo do que pode acontecer na vida de um sujeito, eu trouxe uma fala que é do Ministério da Saúde, da Política de Promoção à Saúde, para a gente pensar um pouco sobre o que é viver saudável, sabendo que esse viver saudável ele depende de valores sociais, culturais, subjetivos e históricos. Então, eu vou ler essa parte, A saúde é a busca de uma relação harmoniosa que nos permite viver com qualidade, que depende de um melhor conhecimento e aceitação de nós mesmos, das relações mais solidárias, tolerantes com os outros, relações cidadãs com o Estado e relação de extremo respeito à natureza, em uma atitude de responsabilidade ecológica com a vida sobre a terra e com o futuro. Estas relações significam construir saúde em seu sentido mais amplo, radicalizar na luta contra as desigualdades e participar na construção da cidadania e da constituição de sujeitos que amam, sofrem, adoecem, buscam suas curas, necessitam de cuidados e lutam por seus direitos e desejos. Então, nessa fala, a gente vê a importância de cada um desses pontos na vida de todos nós, enquanto sujeitos, e sabendo que a vida em nenhum momento é uma vida de perfeição, que a gente sempre está buscando o equilíbrio entre as coisas que nos acontecem. Por outro lado, a gente tem também a questão dos determinantes da saúde, que nos estudos de saúde coletiva, da epidemiologia, a gente vê que também todas essas
questões, elas fazem parte do ser saudável, né? Desde a questão da constituição, da família, né? Do estilo de vida, das questões sociais e comunitárias, e de trabalho, de educação, de todas essas questões que falam de uma saúde ampla, e das condições socioeconômicas, culturais e e ambientais também, né? Então, são 3 falas que vão ao encontro de o que é saúde para nós, né? Então, falando sobre as questões que a população LGBT enfrenta no seu cotidiano, né, os estresses cotidianos, a gente vê a contradição em relação às afirmações que fizemos anteriormente, né? Então, o enfrentamento de todas essas questões, né, são várias questões que vêm prejudicar o bem viver das pessoas e colocá-las diante de um estresse único, como é dito na primeira fala, né, que é a questão, quer dizer, no boletim, o estresse único, pois todas essas coisas se somam, né, tendo que ser enfrentadas pela população LGBT. Então, a gente vê que a gente não está falando de doença mental. Até agora a gente falou da saúde e agora a gente fala desses estresses cotidianos que, somados, eles podem levar ao adoecimento mental. No entanto, nem todas as pessoas que chegam ao extremo de uma tentativa de suicídio, elas têm uma doença mental. Elas têm uma situação em que foram colocadas, podemos dizer até socialmente, porque a sociedade construi esse espaço de convívio, então, como essas pessoas são acolhidas nessa sociedade e que acaba, muitas vezes, diante da solidão, empurrando a atitudes extremas, como é a questão das tentativas de suicídio. Bom, então, a gente vê, muitas vezes, em relação ao cuidado, é que há uma fragmentação, né? A gente tem que considerar todo o contexto em que a gente vive e precisa aprender a lidar com a complexidade dos sujeitos e a multicausalidade dos problemas de saúde, que isso é um aprendizado coletivo. Então, é preciso que a gente reflita sobre essa situação e nos coloquemos como sujeitos sociais e coletivos, né, para ver como podemos fazer para que o cuidado que a gente oferece não seja fragmentado, mas leve em conta a complexidade dos sujeitos. Nós precisamos do pensamento complexo, sistêmico, para poder compreender as mudanças do mundo, sem negá-las, né? E sem negar as nossas próprias contradições e diversidades. Bom, então a gente tem uma rede de saúde, né? O SUS ele oferta uma rede de saúde composta por redes diferenciadas. A saúde mental, a gente fala da Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, que conta com vários componentes, e, inclusive, esses componentes muitas vezes fazem parte de várias redes, como, por exemplo, a atenção primária, né, que faz parte de várias redes, mas que é fundamental que seja considerada, assim como os hospitais de urgência e emergência e outros equipamentos, que também o SAMU, que são também
parte da rede de atenção psicossocial. Então, hoje a gente vê que, diante da complexidade que a gente lida com os problemas de saúde, é preciso a gente pensar, né, num trabalho em rede, e um trabalho que não é específico de uma categoria profissional. Não se trata de um problema simplesmente de saúde mental e a saúde mental sozinha vai resolver, né? Mas todas as questões que a gente levantou, elas fazem parte da sociedade, elas fazem parte do nosso contexto social e estão presentes nos diversos equipamentos, sejam da saúde, seja de outros setores, que também são citados como importantes para que a saúde aconteça, né? Então, é preciso que a gente observe que não é possível ficar na sua caixinha trabalhando isolado. É preciso que a gente aprenda a trabalhar em equipe, a trabalhar em rede, sabendo que as respostas à complexidade da saúde, elas não podem ser dadas por uma única pessoa, por um único setor. Elas são respostas complexas, sistêmicas, e que a gente deve estar articulado para poder ofertá-las, né? Então, eu vou deixar, então, 3 questões que eu considero fundamentais nesse caminho da saúde que a gente trilha com essa população, né? A clínica ampliada, que é uma clínica que é compartilhada e coloca em discussão a fragmentação do processo de trabalho, então possibilita que a gente atue além desses fragmentos, reconhecendo o potencial dos saberes, dos setores e integrando as abordagens, né, na busca de um modelo eficaz para lidar com a complexidade do trabalho em saúde. E, falando em clínica ampliada, a gente tem como caixa de ferramenta, seja qual for o equipamento de saúde a que a gente se refira, o acolhimento, que o acolhimento não é um momento, o acolhimento é uma postura necessária em todos os atendimentos, porque a gente atende seres humanos, então a gente precisa acolher, a gente precisa estar disponível para ouvir e para tentar compreender a vivência que traz sofrimento àquele sujeito, né? A questão do vínculo também, a importância da formação de vínculo entre os usuários e os profissionais, a questão do PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular, que é uma proposta da clínica ampliada para que a gente lide com as singularidades do sujeito e considere a sua participação na construção do próprio cuidado, né? A questão do trabalho em equipe, do trabalho em rede, com a articulação tanto intra como intersetorial, a corresponsabilização, a cogestão e a educação na saúde, sabendo que aí há uma diversidade de modelos, né, como a educação continuada, a educação permanente e a educação em saúde propriamente dita, cada uma com as suas características. Bom, então, também quero colocar em destaque a questão da promoção à saúde. E aí, quando a gente fala o que é que desfoca o amarelo, a princípio a gente é levado a pensar no Setembro Amarelo. Não sei se com todos aconteceu isso, mas eu fiquei pensando, né? O Setembro Amarelo, né, que tem a proposta de se trabalhar a promoção e a saúde e a prevenção das tentativas de suicídio,
né? E aí a gente vê que as questões campanhistas, né? As campanhas coloridas, elas têm o seu valor, mas a gente tem que ter o cuidado de como é que a gente vai trabalhar essas questões. Porque a questão da promoção à saúde e da prevenção de algumas situações mais críticas, ela não se dá só em setembro, ela é de janeiro a janeiro do dia a dia dos profissionais de saúde. Então, a gente tem que estar muito atento que o nosso trabalho ele tem que ter como foco a valorização da vida, né? Então, poder, talvez, transformar esse momento de reflexão sobre o tema em um momento de valorização da vida, de um espaço de compartilhamento e de reconhecimento pessoal, um espaço de cuidado coletivo, sem descuidar das necessidades individuais e singulares do sujeito, e um espaço de cuidado integral, que acontece de janeiro a janeiro. Né? Às vezes, me vem a ideia de que trabalhar Setembro Amarelo seria trazer os produtos do nosso trabalho cotidiano de janeiro a janeiro, né? O que foi possível a gente articular, o que foi possível a gente fazer, o que faz parte do nosso trabalho cotidiano, como estamos contribuindo para a promoção à saúde da população LGBT no cotidiano, através do nosso fazer diário, né? E talvez a questão campanhista, que muitas pessoas fazem uma crítica, eu também tenho minhas críticas a esse momento em estar lembrando e focalizando as tentativas de suicídio, né? Mas de que a gente possa considerar o conceito ampliado de saúde e trabalhar com esses sujeitos durante todo o ano para que eles passem por experiências em que não se sintam sozinhos diante dos estresses cotidianos, né? Da gente poder ter ouvidos, né? E fazer uma escuta que leve em conta quem é aquele sujeito e o que é que ele está passando, quais são suas necessidades no dia a dia, e a gente poder contribuir nesse sentido, né? E, por outro lado, a gente sabe que a formação que a gente teve, na maioria das vezes, é uma formação que também leva à fragmentação dos núcleos, né? Então, cada um trabalhando no seu quadrado, cada um, apesar de se constituir equipe, mas realiza um trabalho individualizado, né? Então, a gente poder pensar a educação permanente e o nosso trabalho, de que nós não conseguimos dar as respostas sozinhos e precisamos do outro para estar juntos no nosso cotidiano. Então, com a nossa equipe, está compartilhando, conversando sobre as questões, nas reuniões e em momentos em que a gente possa parar para se constituir equipe. Essa educação permanente, ela não se dá, é diferente da educação continuada, que pode ser uma qualificação, um seminário, um curso que eu decido fazer, às vezes até sozinho, né? A educação permanente, ela é uma ação formativa para intervenção no processo de trabalho cotidiano. Então, ela se dá em equipe. Ela é uma educação que ela vem de dentro para fora, né? A partir das demandas que eu recebo, eu poder compartilhar com meus companheiros de equipe, com os companheiros de outros pontos de atenção da saúde e de outros setores, de qual é o caminho que a gente pode trilhar para contribuir com a saúde da população LGBTQIA+, né? E de outras populações também. Então, a educação permanente, para mim, é um espaço que deveria ser protegido, porque quando a gente
olha para as equipes e fica com o sentimento de que essa equipe não está preparada para essa abordagem, ou essa equipe ela não atua como equipe, então a gente pensar que a educação permanente seja protegida como espaço de aprendizado necessário para a melhoria da qualificação dos profissionais do SUS. Né? Então, que juntos busquemos alternativa pelo reconhecimento do conhecimento prévio, que todos nós sabemos que nós temos, nós e todos, né? Sejamos profissionais, sejamos usuários, nós temos um saber que vem da cultura, da socialização, da experiência de vida. E tudo isso precisa ser considerado e ouvido na hora de que a gente precisa somar forças para atuar através dos serviços de saúde. Então, a educação permanente, para mim, é uma chave que a gente precisa acionar, precisa se preocupar, que os nossos espaços de cuidado tenham momentos garantidos para que a equipe possa compartilhar as suas dúvidas, as suas preocupações e possam juntas estudar e buscar alternativas para as necessidades da população. E aí eu começo, né, fazendo esse panorama, né, que Jucineide já introduziu também, que a população LGBTQIA+, ela é 3 vezes mais propensa a considerar, tentar e morrer por suicídio. Então, a gente tem perdido inúmeras vítimas, né, para a questão do suicídio e tendo muitas pessoas em adoecimento mental, né, simplesmente por serem LGBTs, numa sociedade que não aceita a nossa existência, o nosso ser estar no mundo, né, e o nosso direito de se relacionar, né, com quem a gente ama, com quem a gente quer se relacionar. E 6 vezes mais propensa a se envolver em autolesão não suicida, que é algo que pouco se fala, né, embora que de uns tempos para cá tenha se falado mais, né, quando a gente vai falar sobre Setembro Amarelo, a gente pensa muito na questão do suicídio. Só que o suicídio, ele é a culminância de um processo, né, e ele faz parte de um comportamento suicida. E dentre, esse comportamento, a gente tem, né, as ideações, os planejamentos, as tentativas e o próprio suicídio. Mas também a gente tem outras formas de adoecimento, de expressões desse adoecimento, e uma delas são as autolesões, né, não suicidas, que elas não têm, necessariamente essa intenção, né, algumas até podem, né, culminar numa tentativa de suicídio, mas em geral elas são uma forma de expressão, né, de canalizar essa dor existencial, essa dor emocional, essa angústia, né, que as pessoas não conseguem muitas vezes sustentar, né, na sua psique e aí inscrevem no seu corpo através desse comportamento, né. Entre outras formas de adoecimento, né, de transtornos, até outros adoecimentos, né, mais sociais, né, mais subjetivos, enfim. A sociedade é uma sociedade adoecida e adoecedora, né, principalmente para alguns grupos. E aí, elas têm, né, 6 vezes mais propensão a se envolverem, né, nesse comportamento do que pessoas heterossexuais e cisgêneros, né. Algo que a gente já pode imaginar diante das coisas que estão sendo faladas aqui. Pode passar, por gentileza. E aí eu queria falar um pouquinho, né, sobre essa autolesão não suicida, né, que ela se caracteriza basicamente por qualquer tipo de dano que você infere a você mesmo, né, numa tentativa muitas vezes de, como eu falei, inscrever essa dor no corpo físico, essa dor que vem no psíquico, né, no emocional, no espiritual, enfim, em toda essa forma subjetiva que você inscreve no seu corpo físico. Então, ela é muito caracterizada pelos cortes que se faz na pele, pelo arrancar de cabelos, pelo se bater, né? Então, é uma forma de eu expressar essa minha dor. Eu já tive a oportunidade de ouvir depoimentos de pessoas que têm esse comportamento, que não, elas têm feito isso
para tentar sentir muitas vezes, porque também tem esse outro contraponto, né? Às vezes a gente entra num estado de anestesia, né, do sentir tão grande que é preciso que você se provoque dor para que você possa sentir alguma coisa, né? Então isso é muito característico, principalmente entre pessoas LGBTs, né? Segundo as pesquisas que eu tive acesso. Então, mostram que principalmente entre os jovens, né, que se identificam como LGBTs, apresentam maior risco, né, dessa autolesão não suicida e também dos comportamentos suicidas, né? E aí eu trouxe até esse gráfico, né, que acho que dá para vocês perceberem bem, né? A gente tem as pessoas LGBTs de uma forma geral, né? As pessoas bissexuais, que também sofrem preconceitos muito, assim como as pessoas trans também, né? Preconceitos fora e dentro, né, da comunidade LGBT, né? Então também é uma contradição, né, de como é que o oprimido acaba se tornando opressor muitas vezes, né? Como é que a gente lida com os nossos afetos mal resolvidos, com esse sofrimento, né, que a gente muitas vezes não consegue encontrar acolhimento e a gente acaba por se tornando também uma pessoa não acolhedora, né, para outras pessoas em sofrimento, né? Acaba invisibilizando muitas vezes, desprezando, né, ignorando o sofrimento alheio. E aí você vê a diferença para as pessoas cis héteros, né? A diferença desse quantitativo, né? Dessa porcentagem de prevalência ao longo da vida, né? Das pessoas que vão desenvolver esse comportamento autolesivo. A gente tem, eu tinha até anotado aqui alguns dados, né? Em relação, por exemplo, à prevalência de ideação suicida na população LGBT. Ela está entre 22 a 67%, né, de prevalência de ideação suicida, por exemplo, enquanto que na população geral, né, cis heteronormativa, a gente tem de 3,48 a 23,8%. Então perceba que são dados bem assustadores, né, enquanto que o ápice, né, de prevalência na população geral é de 23,8%, na população LGBT ela vai de 22 a 67%, né? Então bem acima do desse pico, né? E aí dentro disso as pessoas trans elas têm maiores taxas de tentativa de suicídio. E aí em relação ao suicídio, né, esses fatores de risco eles incluem, né, fatores de risco eles são esses índices classificatórios, né, que colocam uma população mais propensa, né, a desenvolver esse tipo de comportamento. E aí, dentre esses fatores de risco, a gente tem as tentativas prévias, os problemas de saúde mental, o uso problemático de substâncias, né, sejam tanto de drogas tanto de drogas ilícitas quanto de drogas lícitas, né? A gente tem, além das drogas que causam dependência, a gente tem, principalmente entre a população trans, né, o uso indiscriminado, né, e sem orientação de hormônios, por exemplo, né, que também vão afetar essa saúde mental que já está fragilizada, o desemprego, né, a perda financeira, o abuso ou trauma, né, porque a gente muitas vezes esquece que um ambiente que deveria ser acolhedor, que é o ambiente familiar, muitas vezes é o primeiro ambiente onde as pessoas LGBTs elas sofrem preconceito, né, elas sofrem violência. E dentre essas violências, a gente tem diversas formas de abuso, né? Seja de violência física, psicológica, emocional, às vezes até sexual, é bem comum também, né? E a dor crônica, as condições clínicas, né, que afetam as pessoas em geral, né? Como os cânceres, o diabetes e o HIV/AIDS, né? Que ainda também é bem incidente dentro da população LGBT, ainda assombra bastante a população LGBT. E aí o isolamento social, ele é um dos mais fortes e consistentes preditores da suicidabilidade em qualquer grupo populacional, né, do risco de suicídio. Quando você é excluído socialmente, né, você é isolado socialmente, você está numa vulnerabilidade muito grande, né, para que você se desaproprie de quem você é.
né? Então, muitas vezes, esse isolamento, ele é o primeiro empurrão em direção a esse abismo, né, do adoecimento, culminando no suicídio. E aí, tem dentro esse gráfico, né, ele é um gráfico sobre a autolesão não suicida, né, mas existem outros gráficos, né, outros índices também, em relação a, por exemplo, a questão do suicídio. E aí, de uma forma mais específica, esse suicídio ele é maior na população LGBT, e aí dentro da população LGBT, as pessoas bissexuais e as pessoas trans, elas continuam sendo as maiores vítimas, né? E dentro da população trans, né, das pessoas trans, a gente tem os homens trans, né, sendo as maiores vítimas, né, em relação ao suicídio, né? As pessoas com maior propensão ao risco de suicídio do que as mulheres trans, por exemplo, principalmente na adolescência. E qual é a possível explicação para isso? É que na adolescência a gente tem a puberdade, né, e aí os hormônios eles começam a aflorar. Então, para os homens trans, ainda é um desafio a questão do aparecimento das mamas, por exemplo, a menstruação, né, isso pode interferir na expressão de gênero, né, que a pessoa busca, né, na questão da passabilidade, que é uma leitura social que a gente tem, né, em relação à expressão de gênero. Então, é aquela que é um termo bem polêmico, inclusive, né? Porque é como se, no fim das contas, fosse aquela pessoa trans que não parece uma pessoa trans, sabe? Então, infelizmente, ainda é o maior. Uma estratégia de segurança, né? De sobrevivência, muitas vezes, de muitas pessoas, né? Então, o uso de bandagens, né? Para diminuir o volume dos seios, por exemplo, né? Para que as pessoas não notem que é um homem trans, né, com seios, com mamas, né, e para que a pessoa também se sinta mais apropriada daquele corpo. Então isso faz com que muitas vezes, né, a pessoa ela crie essa rejeição, e isso se caracterize também, né, num comportamento autolesivo, né, de ela agredir aquele corpo, do qual ela não ela desconhece, ela tem essa o que chega a ser uma disforia, né, muitas vezes. Pode passar. E aí, a população LGBTQIA+, ela sofre mais abusos por parte de colegas e familiares e pode ser atingida 2 vezes em termos de risco, tendo vulnerabilidades específicas à sua identidade sexual e experimentando outras, semelhante à população em geral, porém em níveis mais altos, né. Então, assim, a gente tem, além dessas dificuldades todas, né, que são faladas, né, dessa cis-heteronormatividade, primeiramente, né, se a gente for elencar quais os males sociais, né, que afetam a população LGBT de uma forma geral, eu diria que a cis-heteronormatividade, né, que primeiro coloca e inscreve as pessoas LGBTs nesse lugar de anormalidade, né, de pessoas diferentes, dissidentes, eh, adoecidas, muitas vezes doentes, né, ainda infelizmente a sociedade nos enxerga assim. Além disso, a gente tem, né, consequência disso, a LGBTfobia, né, que, não satisfeitos em não nos inscrever na sociedade, né, ou nos inscrever como esse diferente, ela vai nos atacar, né, muitas vezes desejando o nosso aniquilamento, né, é aquela ojeriza pelo diferente, né. E, para além disso, existem os outros adoecimentos, né, que vêm em decorrência disso ou não, né. Então, quando a gente hoje em dia a gente trabalha muito com o conceito de interseccionalidade, né, então quando a gente vai falar sobre isso, a gente percebe que, eh, existem vários marcadores, né, que nos inscrevem na sociedade, né, os nossos marcadores sociais, e que com isso também a gente tem diversos preconceitos incidindo, né, ao mesmo tempo sobre uma pessoa. Então, se a gente for analisar, por exemplo, um homem, mesmo dentro da população LGBT, né, um homem cis, branco, gay, de classe média, né, ele vai ter outros sofrimentos, né, diferentes de por exemplo, uma mulher trans, preta da favela, por exemplo.
né? E aí a gente tem questões de racismo, né, ligados a questões de gênero e sexualidade, né, da questão da LGBTfobia. A gente tem as questões de classe também, né? Se for uma pessoa com deficiência, também tem um outro tipo de dificuldade, né? Então, tudo isso também afeta a saúde mental, né? Até porque, quando a gente vai falar sobre saúde mental, a gente não pode esquecer que o corpo físico, ele é a primeira porta, né, de entrada dessa saúde mental, seja uma saúde mental boa ou seja uma saúde mental ruim, né? Porque o corpo físico que sente, ele inscrito, né, numa sociedade, né, que vai o aceitar ou não, né, ele vai receber toda essa gama, né, de afeto ou de violência, né, e que vai incidir diretamente sobre a sua psique, né, inclusive sobre a sua personalidade, né. Imagina como a gente está falando aqui de saúde mental, mas imagina como fica a mente, né, a subjetividade de uma pessoa que cresce acreditando que ela veio ao mundo errada, que ela é doente, que ela precisa se curar, né. A gente ainda, infelizmente, ainda tem que lidar com isso, né. Como psicólogo, né, como estando ligado ao Conselho Regional de Psicologia, a gente e estando na comissão temática de gênero, né, e sexualidade, a gente ainda se depara com muitas dificuldades, né, com muitas barreiras ainda a transpor, né, e uma delas é a famosa cura gay, que ainda vem acontecendo, né, muitas vezes, né, das chamadas terapias de conversão, de reversão sexual, em que muitas pessoas utilizam de forma distorcida, de forma eh, cruel, né, a ciência como essa justificativa, né, para mudar a sexualidade de alguém, né, como se fosse algo que precisasse ser mudado, né, a não ser que seja, por como é que eu posso dizer? Por iniciativa da própria pessoa, né, já que a gente trabalha com a sexualidade no sentido de que é algo natural, de que é algo inerente, né, e de que é algo que é fluido, inclusive, né. Então ela pode ser mudada, mas desde que seja por vontade da pessoa, né, e desde que, essa vontade ela não esteja inscrita também em normas de conduta, né, sociais, morais, né, que muitas sociedades colocam, né. E a gente tem também a questão do fundamentalismo religioso, que muitas vezes incide, né, sobre essa LGBTfobia, né. Enfim, a gente tem dificuldades enormes, né, ser LGBT não é fácil, né, numa sociedade LGBTfóbica, né, como é que se vive numa sociedade que não quer a nossa existência? Então, por isso que é muito comum essa questão de resistência, né, dentro da comunidade LGBT, dentro da população LGBT de uma forma geral, só que essa resistência ela tem um preço, né, ela é a custo de muito adoecimento. Então a gente vê os índices também, né, de depressão, de ansiedade, de comportamento autolesivo, de comportamento suicida, entre outras questões, né, muito presentes dentro da população LGBT e aí de outras minorias sociais também, né, as pessoas negras, pessoas com deficiência, enfim. Eh Outras questões também, né, nas populações de idosos LGBT, né, que também pouco se fala, né, principalmente dentro de algumas camadas, né, entre as pessoas trans também, porque se tem poucos estudos sobre as pessoas trans idosas, né, porque, a gente tem as estatísticas, né, de que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis, né, então a expectativa de vida de uma pessoa trans, ela chega a de um adulto, de 30 e poucos anos. Então, assim, muitas vezes essas pessoas não chegam à à longevidade, né. Então, por isso que a gente não tem tantos estudos, né, mas a gente é uma coisa também, né, é uma marca da sociedade também não olhar muito, né, pra a nossa velhice, né. Então, os estudos, com idosos, né, não são ainda são poucos, né, e com idosos LGBTs menos ainda, né. Mas, se observou, né, as pesquisas que tiveram acesso, né, a essa população, essa camada da população,
observou que, além dessas questões todas, né, que eu citei anteriormente, existem outras, né, questões que também afetam essa saúde mental. As doenças incapacitantes, a precária rede social, né, porque se você é muito comum, por exemplo, para as pessoas idosas LGBTs, né, então imagina, essas pessoas elas estão com 60, 70, 80 anos, né, vamos ter essa estimativa hoje em dia, né, então elas viveram a sua sexualidade, né, na sua juventude, quando a sociedade era ainda mais violenta, quando a comunidade LGBT era uma comunidade que estava ali surgindo, né, à custa de muita resistência, né, e as coisas elas não eram trazidas, não eram estudadas, não se lançava luz sobre essas questões, né, então era tudo muito às escondidas, era tudo muito mascarado, né, então, essas pessoas, muitas vezes, elas eram excluídas do seu convívio social, né, como infelizmente ainda hoje são, né, mas naquela época elas não contavam com espaços de acolhimento, né, como a gente tem hoje em dia, né, não contavam com leis que as amparavam, né, como a gente tem hoje em dia. Então, com toda essa dificuldade, a gente ainda observa muitos avanços, né, na sociedade, e aí, essas pessoas elas têm uma rede social precária, né, e quando você tem uma rede de apoio, né, uma rede social precária, a sua vulnerabilidade ela aumenta, né, porque nós somos seres sociais, né, naturalmente, então a gente precisa do suporte do outro, do acolhimento do outro. Então isso é um fator que influencia na saúde mental dessas pessoas, né. A questão da espiritualidade, a inserção em comunidades religiosas, né, por outro lado, foi observado que são fatores de proteção, né. E aí é uma coisa que sempre quando eu vou falar dessas questões, né, em relação quando a gente estuda, né, em em relação à prevenção ao suicídio, sobre os fatores de proteção, que são esses fatores, né, que afastam, né, que nos afastam desse risco em relação ao suicídio, aparece a questão da espiritualidade, né, e aí muito atrelada também à religiosidade. E aí eu sempre faço essa ressalva, né, as crenças, né, religiosas, espirituais, de uma forma geral. Eu sempre faço essa ressalva de que, a gente, tem que tomar cuidado em como se dá essa crença religiosa, né, porque a gente compreende que, principalmente para a população LGBT, a gente tem muitas crenças que são fatores de risco, né. São muitas pessoas que muitos relatos, né, de pessoas que são LGBTs e que na juventude frequentavam igrejas, frequentavam lá o seu templo religioso e que eram constantemente vítimas de violência, né, mesmo sem expressarem, né, que são pessoas LGBTs, mas como é que você se sente bem num espaço em que está o tempo todo dizendo que você é errado, que o que você faz é pecado, que você vai para o inferno, que você vai ser condenado, né, que você não vai ter salvação. Então, assim, muitas pessoas que inclusive, se submeteram às terapias de conversão, e algumas inclusive, e aí uma problemática ainda maior, porque foge ao campo, por exemplo, do Conselho Federal, Regional de Psicologia de investigar, né, muitas terapias são feitas em igrejas, né, então assim, são líderes religiosos, né, não são psicólogos que estão ali, mas estão cometendo o mesmo crime, né, porque isso é caracterizado como tortura, inclusive existe um projeto de lei, né, da deputada Erika Hilton, né, para realmente banir esse tipo de prática, né, instituir como crime mesmo, né, para que essas pessoas sejam responsabilizadas, porque é isso, né. As pessoas elas tentam nos matar de diversas formas, né. E uma morte que eu considero, assim, uma das piores é a morte da subjetividade LGBT, né, é quando eles nos matam de quem nós somos, né. E isso é terrível, assim. E aí voltando um pouco, né, a essas questões, por outro lado, as pessoas que se sentem bem, né, naquelas hoje em dia a gente tem também, algumas, igrejas que são inclusivas, a gente tem algumas religiões, né, que também não fazem esse tipo de comportamento, ainda bem, né, que tem esse olhar mais acolhedor, e aí isso é um fator de proteção para essas pessoas, né, principalmente idosos, né, acabam encontrando nesses lugares esse acolhimento que muitas vezes lhe foi negado, né, lá atrás, na sua trajetória pelas suas famílias, pelos seus amigos, pelas pessoas próximas, né. E aí, outra questão também, muitas pessoas elas
muitas pessoas, né, que tentam suicídio, elas muitas vezes procuraram os serviços de saúde, né, mas elas não tiveram o acolhimento, esperado. E aí é algo que a gente também precisa rever, né, de que forma nós, enquanto profissionais de saúde, estamos acolhendo essas pessoas, né. Será que existe esse acolhimento? Luiz Valério, foi o responsável por me ensinar, né, não sei se ele lembra disso, mas eu sempre faço questão de lembrar, o significado da expressão "bota a cara no sol, Mona", né, de que, a população LGBT, na sua maioria a população trans, né, muito marginalizada, não circulava durante o dia, né, e considerando que muitas, infelizmente, ainda são empurradas para a prostituição, que também é uma questão, né, porque à noite é o lugar onde elas se sentem mais seguras, né, veja que à noite assusta muita gente, né, mas para essas pessoas é o lugar que não vai, lhe violentar, que não vai lhe exterminar, como se como se ela circulando, né, em outros espaços, em outros momentos, né, eh, fosse um lugar, seguro, né. E aí é isso, né, essas pessoas elas não chegam muitas vezes aos serviços de saúde, né. Na minha experiência enquanto residente, eu nunca atendi uma pessoa LGBT, né. Pessoa trans então, né, quando chegava no posto de saúde, se ouviam os comentários dentro, do próprio posto de saúde pelos profissionais de saúde, né, que muitas vezes não sabiam como lidar com aquela pessoa, que também, estranhavam aquele corpo, aquela subjetividade ali presente, né. Então como é que essas pessoas chegam, como é que essas pessoas vão buscar ajuda se, muitas vezes elas são reviolentadas, né, revitimizadas nesses lugares. Então, muitas até tentam, mas quando tentam, se deparam com essa barreira, né, e aí acabam, tendo a sua situação mais agravada. E aí é isso, né, as pessoas, LGBT, né, que muitas vezes sobrevivem às tentativas de suicídio, elas também, né, sofrem um duplo, às vezes triplo estigma dentro do serviço de saúde, né. Primeiramente como LGBTs, né, pela questão da LGBTfobia que a gente vem falando aqui, e como pessoa que tentou suicídio e também como pessoa adoecida, né, como pessoa em sofrimento mental. Então a gente tem vários preconceitos incidindo, né, sobre essas pessoas, né. Aí, como eu falei, na questão da interseccionalidade, né, se for uma pessoa negra, vai sofrer com racismo, se for uma pessoa com deficiência, vai sofrer com capacitismo, se for, isso para além de uma pessoa LGBT, né, que já vai sofrer com a questão da LGBTfobia. E aí, tentando suicídio, a gente sabe que, existe o estigma também, existe esse preconceito, principalmente nos serviços de emergência, né, dessas pessoas que não são capacitadas muitas vezes para acolher, né, pessoas que tentam suicídio, né, e aí os depoimentos mais comuns são: "Para que que eu vou salvar a vida de uma pessoa que está querendo acabar com a vida dela? Eu não, vou deixar ela morrer". E infelizmente isso ainda vem acontecendo, né. É por isso que a gente precisa estar falando sobre isso, e aí eu retomo um pouco da fala de Jucineide, né, e que também é um lema do Conselho Regional de Psicologia, que a gente precisa falar sobre saúde mental o ano todo, né. O Setembro Amarelo é um mês de prevenção ao suicídio, de valorização da vida, né. Aí a gente entra também numa outra problemática, né, que são esses meses temáticos, né, principalmente os que dizem respeito às questões de gênero e sexualidade, né, Outubro Rosa, o Novembro Azul, que muitas vezes excluem as pessoas trans, né. Onde é que eu me encaixo nesse Outubro Rosa, nesse Novembro Azul, né? Se a gente for, considerar as pessoas trans não binárias, por exemplo, né, que também sofrem outro tipo de preconceito, porque muitas vezes não são nem consideradas como pessoas trans, né, não são nem acolhidas, percebam que a problemática ela é muito maior, né, porque pessoas adoecidas, elas podem se tornar pessoas adoecedoras também. A gente tem esse processo, né, de alimentar esse ciclo de violência, né. Então, assim, a gente precisa falar sobre saúde mental o tempo todo, a gente precisa de uma sociedade mais acolhedora, né, para evitar esse tipo de comportamento, né. Eh, Pode passar, por gentileza. Eu nem sei como é que tá o meu tempo, meu Deus. Mas vamos lá, vamos seguindo. Vou deixar tempo para você, viu, querida Susana. Já estou encerrando, tá? Esse é o último slide. E aí a gente fala sobre os fatores de risco, né, sobre todas essas problemáticas, mas de que forma a gente, protege essas pessoas, né.
Então, eu elenquei aqui esses 3 conceitos, né, como sendo principais, né, que é a questão do acolhimento, um acolhimento de verdade, né, um acolhimento genuíno, né, a questão dos vínculos, né, essa rede de apoio, e a questão do respeito, né, esse combate a essa LGBTfobia, a essa cis-heteronormatividade, né, que tanto nos empurra para a morte. E além das outras questões, né, empregabilidade, o melhor nível socioeconômico, educacional, né, como é que a saúde mental, ela também precisa da saúde financeira, né, da saúde econômica, de você ter o que comer, de você ter o que vestir, de você ter onde viver, né, que são direitos básicos, né, que muitas vezes as pessoas não têm. Então, né, a gente vê as pessoas em situação de rua, né, como é que fica a saúde mental de uma pessoa que dorme na rua? Né, que está exposta a todo tipo de eu acho que é o conceito mais prático da vulnerabilidade, né, são as pessoas em situação de rua, né, a pessoa está ali, sujeita às intempéries do tempo, né, às chuvas, aos animais, né, muitas vezes, ratos, baratas, né, a violência de outras pessoas, né, a gente já tem casos de pessoas que simplesmente atentam contra a vida de pessoas, né, em situação de rua, né, por diversão, assim, uma coisa perversa. E aí a gente tem as boas condições de saúde, né, a espiritualidade, os laços comunitários, o acolhimento familiar, né, a menor exposição a ambientes LGBTfóbicos, né, isso chega a ser um fator principal para isso, né, tanto em locais públicos como no trabalho, né, a gente ainda tem muita dificuldade das pessoas LGBTs nos ambientes de trabalho. Também acho que é interessante a gente poder pensar que o Setembro Amarelo desloca também a gente para poder, enfim, né, a discussão sobre as tentativas de suicídio, o sofrimento psíquico da população em geral e particularmente da população LGBT, e eu vou estar trazendo aqui um recortezinho da minha prática, que é especificamente da população trans, mas lembrando que a população trans também é LGBT, né? Então, uma pessoa trans pode ser lésbica, gay, bissexual, pansexual, ela pode ter, né? Assim, a gente está falando de transexualidade em função da identidade, de como se reconhece enquanto pessoa dentro dessa lógica binária da sociedade, né? A gente inventou esse modelo de separar corpos que têm sim um dimorfismo, mas que a gente colocou nessas duas formas de, né, do corpo se apresentar, enfim, práticas, normativas, né? Questões aí que o pessoal já colocou, como a gente vai circunscrever dentro de uma normativa que a gente vai dizer que é cis-heterocentrada, né? Então, uma lógica de que os corpos cis, aqueles que estão em congruência com o que foi denominado em função de seus corpos, né? Ou aquelas pessoas que têm uma prática de realização de seus desejos a partir de uma normativa de que homens têm que se relacionar com mulheres e vice-versa, né? Essa que seria a normalidade. Então, a gente vai circunscrevendo um pouquinho que as coisas não são bem assim, né? Que, na verdade, a luta e os estudos, inclusive, e a responsabilidade, né, das pessoas que estão pensando isso e recebendo os agravos, né, vão entender de onde surge tudo isso, né? Como é que essas coisas foram construídas ou como é que hoje a gente pode entender para poder intervir, né? Eu acho que é essa também a grande tônica, a gente ser convocado a poder estar permanentemente pensando sobre as questões, porque esses próprios conceitos, né, de transidentidades, enfim, né, das letrinhas aí que nos circunscrevem, eles estão também em constante negociação, vamos colocar assim, né? Mas eles estão em constante reconceitualização, né? Já vista aí as próprias formas de classificação das situações de vida, dos agravos em saúde e as situações de vida, né? Então, como é que começou essa história, né? Eu queria pensar um pouquinho com isso. Como é que a saúde toma essas temáticas, né? Como é que o mundo começou a pensar sobre isso, né? Sobre as questões da identidade, da sexualidade, da vivência do desejo. E a gente não pode, né, deixar de falar que as situações que fugiam a essa regra cis-heteronormativa, que foi criada, foi inventada, né, para dizer o que era o certo, o que era o errado, o que fugia a essas regras e que desde sempre, desde que a humanidade existe, elas estão também presentes, né? As práticas sexuais, as formas de se identificar, elas na história da humanidade, elas estão descritas em diversos momentos aí, né? A gente tem relatos de 4.000 anos antes de Cristo,
de que havia aí o que parece ser uma transexualidade dentro de alguns povos. Outros tantos não vão ter esse tipo de classificação a partir da diferença dos corpos, mas outros elementos vão estar aí, né? Interferindo para a gente poder fazer um pouco essa classificação, ou essa nomeação, ou esse grau de importância das pessoas na sociedade, não pelo seu corpo, né? Mas por outras vias. Bom, mas eu queria lembrar que a gente, sim, classificou, então, né, essas formas dissidentes, diferentes de se posicionar, portanto, dissidentes da regra, né, como um pecado. Né? A gente já colocou a transexualidade e a população LGBT como um todo nesse lugar de pecado. Né? Então, o que a gente explicava enquanto fenômeno da humanidade era muito, bebia-se muito, né, a partir das religiões, a partir da forma como a gente se relacionava com o divino, como a gente explicava as realidades. Então, a gente colocou essas formas diferentes e dissidentes no campo aí, né, do pecado. Depois a gente, enquanto sociedade, buscou avançar aí a partir de outros elementos, né, e o direito entra como um fator de organização social, e que a sexualidade dissidente também está aí num lugar pejorativo, né? Então a gente já acusou de crime, e muitos países hoje ainda, né, tem essa noção de criminalidade em torno de práticas sexuais divergentes, né, dessa normativa heterocentrada. E acho que a gente, de certa maneira, né, eu fico pensando um pouco, né, nessa trajetória da construção do conhecimento em torno das identidades e da sexualidade, a gente talvez numa espécie de tentativa de rendição, né, desse lugar aí de diferente, não como crime, não como pecado, mas como patologia, uma fatalidade, né? É uma doença as pessoas serem assim. Então a gente teve aí um tempo de tentativa de classificação, né, dessas práticas, e que tão constituídas como patologia. E a gente tem uma grande herança, né, ainda hoje, se constituindo no cuidado, como esse lugar do transtorno. Né? Então, as sexualidades já tiveram, né, nos DSMs e na CID, esses compêndios que vão trazer a classificação, né, das situações de vida como transtornos mentais. Né? A homossexualidade saiu na década de 80 desse status, né, conseguindo de alguma maneira se colocar aí então como direito humano, a livre expressão da forma como as pessoas querem realizar seus desejos, né, viver seus desejos e viver essa relação de objeto no sentido de partilha de afetos com o outro, né? Não objeto de objetificação, mas objeto enquanto um outro, né? Uma outra pessoa a quem eu me relaciono. Então, a gente tirou isso, né? Mas a gente, há pouquíssimo tempo, né, vivenciou uma grande dificuldade dentro da psicologia, particularmente, né, que são essas áreas de psicologia, psiquiatria, são as áreas que vão estar cuidando, né, da questão emocional, e sendo um transtorno mental, eram elas, então, as que estavam aí, né, ou para legitimar, ou para criticar, para questionar esse status patológico, né? Então, a gente teve há pouco tempo aí uma questão judicial que demorou muito tempo, que era justamente, né, o que o Wagner trouxe aí, um modelo de cuidado a partir da cura gay, né? Então, a gente aparece como cuidado, a saúde entra como cuidado no sentido de dar conta de um transtorno, e não nesse sentido que a gente está trazendo hoje, buscando, né, trazer uma lógica integral, a clínica ampliada como um balizador das práticas, né, e da lógica de cuidado para a construção de um projeto de cuidado, um projeto terapêutico para cada pessoa, enfim, né? Então, a gente ainda teve, há pouco tempo, essa mácula, né, essa necessidade de poder criar instrumentos e brigar judicialmente dizendo que a psicologia não estava nesse lugar aí, né, de curar ninguém, ou de normatizar práticas, né, e entendimentos. Mas isso ainda perdura, né? Então, a gente ainda precisa estar buscando legitimar esse lugar do direito humano, dizer que, na verdade, né, as formas de se expressar do sujeito, a livre expressão da identidade e da orientação sexual, são direitos humanos. E é essa autodenominação
é um exercício de autonomia do sujeito. A gente precisa ainda defender esse lugar, né, de possibilidade de expressões diferentes, e não estando no campo aí da anormalidade, né? Então, a gente busca também desconstruir esse lugar, né, de afastamento ou de olhar também marcado por uma questão pejorativa, né, em relação ao sujeito, para que a gente também se constitua como lugar de busca, de cuidado, né? A saúde ainda reproduz alguns preconceitos, ainda produz sofrimento, né? Então, a gente precisa também fazer um pouco essa leitura do porquê é que as pessoas estão longe, né, do cuidado à saúde. A gente entende, por isso, a gente precisa, inclusive, produzir dados epidemiológicos, mas a gente precisa acolher essa população, né? Precisa fazer com que ela possa chegar aos equipamentos de saúde e se sentir acolhida e poder falar do seu cuidado, para que a gente possa também entender que agravos estão aí, como é que a gente vai cuidar, que ofertas a gente vai fazer, que formações a gente precisa ampliar e avançar para poder, de fato, né, escutar de uma forma coerente, dar conta de todos esses agravos, que, como vocês bem trouxeram, já estão gerando índices, né? A gente já tem uma história de índices negativos, né, em relação às práticas da sociedade no tocante à população LGBT. Então, a gente ainda é o país que mais mata transexuais e travestis. E isso é uma produção, e LGBT como um todo, né? E isso é uma produção ainda muito incipiente, né? Porque fica a cargo de uma organização social, que é a ANTRA, poder produzir esses dados, né? Que são subnotificados. Então, a gente precisa também produzir, né, esses dados de uma forma fiel, de uma forma mais ampla. Isso responde até uma iniciativa que o próprio Estado de Pernambuco vem fazendo, né? A gente vem pensando um instrumento único que possa, em todos os serviços de referência LGBT, possam estar sendo usados para que a gente tenha uma unidade de informações e, assim, poder compilar todos esses dados e ter uma real, ou pelo menos uma aproximação o mais real possível do perfil da nossa população LGBT no Estado, né? E, assim, poder ofertar políticas públicas que sejam compatíveis com as dificuldades, com as necessidades, né? Porque, até então, a gente começou a discutir a questão LGBT na saúde a partir das demandas da população trans, né? Antes, inclusive, da própria política nacional, né, de saúde integral à população LGBT. Então, a gente tem demandas a partir da própria evolução das tecnologias biomédicas ofertadas no mundo, né, depois no pós-guerra, no pós-segunda guerra, a gente tem essas tecnologias avançando, inclusive para dar conta, né, das reabilitações necessárias em função dos agravos que a guerra, né, e enfim, das limitações, das dificuldades que a guerra produzia, né, para a saúde da população. Então, aquelas tecnologias que eram utilizadas para outros fins, elas passaram a ser também de interesse da população trans, né? Então, se existe uma normativa que diz que esse corpo não é legitimado e lido da forma como a pessoa se compreende, né? Então, se um corpo com um formato peniano não é entendido como sendo um corpo de mulher, que é isso que a transexualidade está nos dizendo, independente da minha conformidade física, a minha identidade, né, vai dizer respeito a uma outra classificação aí, né? Então, a gente ainda está produzindo, na verdade, a partir dessas tecnologias, uma busca que vai tentar buscar também esse conforto a partir de uma transformação que faça jus a essa normativa, né? Então, muitas pessoas trans, elas querem fazer a transformação corporal via cirúrgica ou via hormonal, que é isso que a gente recebe muito, né, no espaço trans, que é o primeiro serviço que foi referência ao cuidado da população particularmente trans, né, porque tinha uma história anterior também de realização de cirurgias de transgenitalização, né, que é essa constituição de uma genitália vulva, no caso, na época, né, a partir do pênis. Então, a gente transformar essa genitália naquela que é compatível com o gênero que a pessoa se identifica, né? A gente tem hoje, então, nesse binarismo. Homens têm pênis, portanto, gostam de mulheres,
mulheres têm vulva, portanto gostam de homens, né? Essa classificação cis heteronormativa. Então a gente vai receber pessoas que querem, que estão sofrendo em função dessa conformidade do corpo, né? E que querem essas alterações. Mas a gente também vem discutindo, e eu acho que muito do que Jussi e do que Wagner trazem, é que a gente precisa, a partir dessa concepção de determinantes sociais, né, de saúde, pensar que há outros elementos, ou, na verdade, é preciso a gente contextualizar e não colocar só no sujeito esse sofrimento, né? Então, as pessoas também, muitas vezes, elas estão indo falar desse sofrimento em função do seu corpo, né? Que não é compatível com aquilo que a sociedade lê como sua identificação. Mas elas estão falando muito mais em função das consequências em ser um corpo dissidente do que propriamente essa questão individualizada, né? Ontológica, né? Então, não é só porque o sujeito não se sente compatível, mas é porque aquele corpo que ele tem e que ele está querendo sair na vida, usufruindo de suas potências, é colocado no lugar, né, de sofrimento. Então, a discriminação, a violência, o preconceito e as exclusões a partir, né, derivadas disso, é que vão ser os grandes fatores estressores, né? Além desses que a gente colocou, a própria empregabilidade, os vínculos familiares, né? O acesso à educação, o acesso à saúde, a própria vivência da espiritualidade são elementos que vão estar atravessados por essas dificuldades, né? E se a gente pensar nessa lógica que já foi colocada aqui, né, da interseccionalidade, ou seja, de fatores estressores ou de práticas de preconceito em função de algum elemento, de alguma característica do sujeito, elas vão se somando, né? Então, uma mulher trans, por exemplo, ela vai sofrer as dificuldades por ser trans, mas se ela for uma mulher preta trans, ela vai ter um somatório dessas dificuldades, desse sofrimento. Então, os agravos vão se complexificando, vão se somando, eles vão se potencializando, né? E é interessante para a gente poder pensar que fica muito difícil, então, também manter uma campanha, né? E eu acho que essa crítica que a campanha está sofrendo, a campanha de Setembro Amarelo, é de não conseguir dar conta dos agravos que a sociedade produz. A gente está produzindo adoecimento psíquico, né? Da forma como a sociedade funciona. Alguns teóricos vão trazer essa concepção de necropolítica, né? De trazer, então, a noção de que a sociedade valoriza corpos a partir de alguns elementos e desvaloriza outros, e descaracteriza, desqualifica, inclusive, como humanos, outras formas, né, de se expressar no mundo que não estão compatíveis com a regra geral. Então, essas não importam, né? Essas são pessoas descartáveis, essas são pessoas que a gente não vai se preocupar, essas são pessoas, inclusive, que vão estar fora de um esquema de cuidado que a gente precisa pensar, porque existe um financiamento, né? Então, segundo alguns teóricos, e eu concordo, né, na minha simples aqui avaliação, que existe um projeto político, né, que é de negligenciar algumas vidas, que é desqualificá-las e não se importar com elas. Então, elas podem ser mortas, né? E aí a gente pensa um pouco a partir dos índices produzidos, quando a ANTRA nos diz que 85% das pessoas mortas no Brasil, elas são pretas e trans, né? Então, é importante a gente poder pensar como esses elementos estão aí, de alguma forma, apontando a fragilidade, a vulnerabilidade dessa parcela da população. E o que é que a gente faz com isso, né? Como é que a gente lida com essas questões? Então, esses são, acho que, os grandes desafios que a gente vai encontrar, né, na saúde, e particularmente os serviços especializados, de referência, né, vão precisar apontar para justamente também capilarizar esse cuidado. A gente precisa ampliar, não dá para ficar, né, só nos centros especializados. Eles foram uma estratégia de poder dar visibilidade a uma população que estava extremamente excluída, que ela conta, né, as pessoas contam para a gente, seja nas inúmeras estudos que a gente vem fazendo, né, e o livro que os meninos apresentaram aqui, ele é um forte indicador disso, né? A gente
vem produzindo conhecimento para poder externar essas dificuldades, mas a gente precisa, de alguma forma, também chamar a atenção dos outros serviços e da saúde como um todo para essa responsabilização, para a tomada de responsabilização de que a gente cuida de gente, independente de quais questões ela tem, né, de idiosincrasias e classificações que ela vai ter, mas a gente cuida de gente, e a gente precisa, então, aprender a acolher, a gente precisa trabalhar, né, que a saúde foi, sim, um grande violador. As ciências também serviram para a exclusão, né? Então, a ciência, ela é, sim, uma instância que a gente vai legitimar, que a gente vai defender, mas a gente precisa entender que ela tem também, muitas vezes, a depender das situações, ela tem lado, né? Ela tem também uma escolha política. E aí a gente está buscando ampliar essa concepção de ciência e cuidado, né? Para elementos que fogem dessa norma, para, então, essa necessidade da gente poder buscar outros olhares em torno do sujeito humano, né? Para que a gente possa, então, ofertar como um direito humano a possibilidade de ser do jeito que se quer ser, né? E, nesse sentido, assim, são discussões que a gente vem tendo, inclusive sobre normativas, protocolos, né? Então, se para o acesso à saúde como um todo, a população LGBT já tem grandes dificuldades, porque não vê reconhecidas suas práticas de vida, né, como sendo normais, porque não consegue, a saúde não consegue dar conta das nuances, porque não leva em conta particularidades né, de segmentos da população, então as pessoas se sentem excluídas desse cuidado, né? Elas não conseguem se sentir cuidadas na sua real necessidade, as perguntas, né, não dizem respeito à sua realidade, e é por isso que vem a política nacional para apontar isso, né, a necessidade da gente poder olhar especificidades para que a gente possa incluir as pessoas nesse cuidado à saúde. Então, se a saúde não consegue dar conta disso, que dirá pensar, por exemplo, possibilidades de acesso a estratégias mais complexas, né, para o seu bem-estar, como as cirurgias do chamado processo transexualizador no SUS, inclusive a gente está até mudando esse nome, né? O Ministério da Saúde vem pensando uma outra forma de caracterizar essa linha de cuidado, né? Então, é uma linha de cuidado integral à população trans, né? Programa de atenção especializada, algo assim vai ficar o nome, para fugir também desse lugar aí de transexualização a partir de uma intervenção técnica, biomédica, né? Então, a gente não transexualiza ninguém, as pessoas já o são, inclusive se elas não se revelarem como tal, né? Então, muitas vezes, há dificuldade de externar isso, algumas pessoas vivem uma opressão tão grande que não conseguem externar isso dentro do seu ambiente familiar, né? Então, esses elementos vão buscando tentar compor essa responsabilização, né, para as redes de saúde. Então, a gente precisa ter uma lógica ainda, né, uma lógica de especificidade, de especialidade, de serviço de referência, mas a gente precisa dialogar com a rede, né? E como é que a gente dialoga com a rede se a rede, de alguma maneira, se recusa, né, por essas práticas aí, por esses protocolos invisíveis, essa forma que não está instituída na letra de uma regra, mas está instituída no cotidiano, né, as piadinhas, os olhares, né, a insistência por chamar a pessoa pelo seu nome civil e não pelo seu nome social, né? Hoje a gente está tendo, há mais de 10 anos, a gente já tem uma facilidade, mais de 10 não, mas enfim, né, 10 anos mais ou menos, de uma facilidade das pessoas poderem mudar o seu nome civil, né, retificá-lo judicialmente. Então, até o nome retificado judicialmente é desqualificado, é descaracterizado, né? Foi interessante uma questão aí, né, que eu até estava falando aqui nos bastidores, de que essa semana foi uma semana difícil, porque a gente tinha uma situação jurídica para responder, né? Então, o espaço trans foi o único durante muito tempo no Norte e Nordeste a realizar cirurgias, né? Tem alguns parceiros que estão se credenciando hoje, mas ele ainda se configura como uma das poucas iniciativas, né, de possibilidade cirúrgica no SUS. Então, isso traduz-se em longas filas de espera para entrada no serviço e para acesso aos procedimentos cirúrgicos, né? Porque dentro de uma
gama de linhas de cuidado, existe uma disputa também dos espaços possíveis, e aí a gente busca também fazer com que essa disputa ela não seja permeada pela transfobia, pela descaracterização de interesse ou de importância que aquelas cirurgias também refletem para o sujeito. Elas não são cirurgias estéticas, necessariamente. E até a gente talvez poder discutir o que a gente está chamando de estético, né? Será que orelhas grandes, por exemplo, né, que a gente vai ter muitas vezes pessoas que têm orelhas mais proeminentes, por exemplo, independente de ser trans ou não, né? Aquilo é uma mudança estética, fazer com que elas tenham aí um tamanho menor, estética puramente, ou até que ponto isso também não atinge a autoestima do sujeito e a incapacidade dele poder transitar quando ele também sofre muito bullying, né? Por ser o orelhudo, enfim, por ser tantos adjetivos pejorativos que a gente acaba colocando, né? Então, acho que é uma discussão da gente poder pensar se saúde também não passa por isso, né? A julgar pela forma também como a sociedade funciona. A gente é muito em torno da aparência, né? A gente classifica e a gente já categoriza e dá cunho moral simplesmente pela aparência, né? Então, tem inúmeras pesquisas que vão corroborar o que eu estou trazendo. Por exemplo, um homem branco correndo, ele está atrasado. Um homem negro correndo está fugindo da polícia ou acabou de assaltar, né? A gente tem inúmeros estudos que vão falar dessas associações pejorativas em torno, né, da questão racial, em torno da questão de gênero, em torno da questão de classe, né, do próprio, enfim, etarismo, né, da própria capacitismo aí presente. Então, a gente vai ter essa forma de olhar as pessoas e de classificá-las, né, de colocá-las num grau aí de importância maior ou menor pela aparência. Então, é preciso que a gente também pense como um elemento de saúde essas possibilidades, já que a tecnologia está aí, né? Seria muito legal se a gente não precisasse, né, ter tais marcadores como legitimação desse espaço na sociedade. Então, o que a gente vem recebendo como sofrimento das pessoas é, sim, esta incongruência, né? essa assimetria, né, entre o corpo e o que se compreende, mas elas vão falar muito mais da necessidade de que a sociedade as legitime como pessoas, né, de direito e que elas possam transitar, porque as transformações corporais acontecem, mas a sociedade não muda. Então, essa tem sido uma grande reflexão que a gente faz com as pessoas, né? No sentido, né, pelo menos na nossa fantasia e na nossa responsabilidade, é de, ao acompanhar as pessoas, porque essa é uma obrigação para um acesso cirúrgico, né? Existem protocolos que vão normatizar o que é que a pessoa tem que fazer, então tem de haver um acompanhamento multidisciplinar por 2 anos, a gente já tem um avanço de 1 ano, mas no SUS ainda não chegou a essa simetria, né, das regras que compõem os programas. Então, essa lógica de cuidado à população trans tem, sim, atravessado essa questão, né, do acompanhamento obrigatório, que eu acredito, sim, inicialmente veio muito para normatizar os corpos, no sentido, né, de quem é trans de verdade e quem não é. Então, durante 2 anos, a gente vai ver se aquele sintoma persiste, né? Qual era o sintoma? Apresentar-se no gênero que se identifica. Então, a gente ainda tem essa lógica que perpassa, mas a gente tem muitas discussões. E no espaço trans, a ideia da gente é poder problematizar esses elementos, né? E subverter um pouco essa ordem, na medida em que não é uma profissão, né? Não é a psiquiatria, não é a medicina que vai dizer quem é trans e quem não é, mas é o próprio sujeito e sua autonomia de decisão sobre as questões sobre seu corpo, né? A gente vai, então, trabalhar os riscos, as necessidades, a compreensão da complexidade cirúrgica e né, das necessidades pós-operatórias, mas, sobretudo, essa reflexão de como é a nossa sociedade e como é que ela funciona e como as cirurgias vão entrar nisso, né? Diante das expectativas do sujeito de talvez ser aceito, né? Porque o que vem no discurso, muitas vezes, é essa questão explícita. Eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero ter um emprego, e as cirurgias não vão necessariamente oferecer isso. O que a gente aposta é que as cirurgias possam surtir um benefício, um bem-estar tamanho, a ponto das pessoas conseguirem, então, com sua desenvoltura,
né, e com seu fortalecimento, se posicionar melhor diante da sociedade, né? Então, de certa maneira, essa luta, né? Então, se a gente for colocar um pouco que desafios a gente tem, um deles é este, né? Legitimar como humano, legitimar como direito das pessoas se expressarem da forma que querem e legitimar como demandas de saúde as demandas que vêm da população LGBT e particularmente da população trans, né? Nas suas especificidades. Muitas vezes a gente vai escutar do agente de saúde, esse pessoal só quer agora privilégio, né, quer ser especial, porque a gente às vezes determina, né, ou cria um fluxo específico, vamos ter uma vaga para tal clínica, por exemplo, mas não é, né, na verdade, a gente poder circunscrever algumas discriminações positivas no sentido de poder alertar para essa demanda também, que nunca consegue chegar, porque sempre a doença, o agravo, né, o risco de vida, claro que a gente vai precisar sempre estar olhando o risco, né? O risco, a vulnerabilidade, eles são, mas de que risco estamos falando, né? Acho que a gente precisa também ampliar um pouco essa concepção de risco e vulnerabilidade, que a saúde coletiva tem tão caro, né? Então, como é que a gente pode traduzir isso no cotidiano, favorecendo que essa compreensão chegue, né, aos profissionais de saúde? E entendo que ninguém está tirando o lugar de ninguém, né? Então, muitas vezes, essa lógica, nossa, tanto problema, tanta gente aqui espalhada no corredor e o pessoal querendo dar prótese mamária para as mulheres trans, ou querendo fazer as mamoplastias masculinizadoras, a retirada das mamas dos rapazes, quando tem tanto câncer. O que a gente busca dizer é que se o SUS ele é universal, integral, equânime, né? Com a participação do sujeito, né? Todos esses elementos eles precisam ser traduzidos no cotidiano como esta lógica. Todo mundo tem direito. Cada necessidade vai ter, sim, o seu quinhão, né? Uma equidade maior ou menor, enfim, né? A noção de equidade para a gente dar mais ênfase ou menos, ou mais, enfim, né? Mais ou menos incremento desse processo, mas a gente precisa legitimar como demanda de saúde, como, né, tomar a saúde, tomar para si essa responsabilização, porque os agravos eles estão aí nos mostrando, como os meninos trouxeram, né, Wagner e Jussi trouxeram os índices, né, o percentual da população que vem sofrendo em função dessa discriminação e da exclusão, né? E de como a gente está perdendo vidas também. As pessoas não estão conseguindo ter mais perspectivas de vida, né? E se a gente olhar a perspectiva de vida da população trans de 35 anos, é muito pouco diante da realidade que a gente tem na população em geral de 72 anos, né? Então, o que é que está posto aí para a gente? Que desafios a gente tem pela frente? Então, mais do que a gente trazer respostas aqui, né, há uma provocação do próprio webinário, que é discutir os desafios e propor soluções para melhorar as ações em saúde mental, né? Eu não sei se a gente traz aqui, né, nem esse romantismo, nem essas respostas mágicas, mas a gente traz um pouco dessa provocação e desses incômodos, né, do dia a dia, que são pequenas ações também que a gente pode fazer, né? Ao compreender a sexualidade humana para além da reprodução, né, a gente pode, então, começar também a buscar outros paradigmas de normalidade e de bem-estar, né? Quando a gente busca os conhecimentos teóricos, ampliar conhecimentos teóricos e científicos na desconstrução desse paradigma patologizante, né, das variabilidades de gênero, a gente está também buscando, né, fazer com que essa discussão ultrapasse esse senso comum, né, que muitas vezes a gente vai ver que, embora seja um campo técnico, ele também bebe muito do senso comum, né? Então, a gente precisa ajudar os profissionais a entenderem essa necessidade da gente estar também permanentemente se potencializando, né, com formações, com educação em saúde, para que a gente possa, de fato, cuidar, né? Cuidar e, como o Jussi falou, acolher não é uma sala com a florzinha, né? Ou não é um momento do cuidado, mas é uma lógica que tem que perpassar todos os momentos,
e que tem que, inclusive, dar conta das dificuldades, mas de uma forma muito horizontalizada, né? Então, poder ajudar a pessoa a entender qual é o processo que está acontecendo ali, ajudar a pessoa a poder dar conta também de uma espera enorme, propor espaços de trocas, né, de experiências e de fortalecimento de vínculos, que é isso que a gente entende como acompanhamento, promovendo a saúde, promovendo o desenvolvimento desses fatores de suporte emocional, né? Fatores que vão ajudar as pessoas a poderem suportar a vida, a poderem se defender, a poderem se posicionar no mundo, né? A poderem quebrar essa lógica do isolamento social como uma estratégia, né, necropolítica. Então, não só sair de noite, mas poder sair de dia. E aí, interessante, queria trazer um pouquinho, né, uma coisa que me chamou a atenção, que a noite protege, e eu li um texto durante a pandemia, né, que era uma trans que fazia, até a máscara também protegia, né? A máscara que a gente usou para se proteger do Covid, ela também foi, metaforicamente, uma proteção, e até concretamente, uma proteção de pessoas trans, na medida em que aquele rosto que às vezes tem marcas de barba, ou uma voz mais proeminente, né? Era o texto de uma mulher trans, protege porque as pessoas não vão ver o visual, né? E é interessante o relato que, na verdade, algumas pessoas até identificam como sendo daquele gênero, né? A tal da passabilidade, quer dizer, a pessoa, no olhar da cisgeneridade, passa por uma pessoa daquele gênero que está se dizendo, mas e começa a ser tratada como tal. Mas ao lançar mão de falar alguma coisa, ou ao, enfim, né, ter algum elemento ali que descaracterize aquela identidade de gênero, automaticamente a pessoa vai ser chamada, então, pelo gênero que a pessoa cis quer, né? Pelo aquele pequeno detalhe, por uma proeminência, por exemplo, do pomo de Adão. Tem todo o conjunto que identifica como mulher, mas um pomo de Adão proeminente, ou uma voz um pouco mais grossa, ou pelos, né, onde não devia ter, e isso descaracteriza e desconstrói toda a expressão do sujeito, né, que passa a ser agora identificado como um homem, né? Então, isso é extremamente constrangedor e é preciso que a gente avance, né? É preciso que a gente possa pensar quais são os elementos que estão sustentando essa outra lógica, né? De fazer sempre com que o sujeito seja descaracterizado daquilo que faz dentro, que o seu discurso seja sempre desqualificado, né? Seja sempre posto de lado. Então, acho que são desafios que a portaria nova, que talvez vá sair, vá pensar, né? Como a gente pode abarcar mais pessoas que não sejam dependentes de um diagnóstico, né? A gente hoje ainda está pautado em cima de um diagnóstico como a possibilidade de acesso aos serviços, né? Alguns serviços como Espaço Trans vem buscando uma outra lógica de cuidado, né? A autonomia do sujeito, é o discurso do sujeito que vai nos dizer quem é. São as demandas do sujeito, e nesse sentido, a psiquiatria, que nesse momento tem um protagonismo dentro dessa equipe nuclear, né, do Espaço Trans, ela vem muito mais não para dizer quem é trans, quem não é, ou para produzir um laudo que vá dar aval ao procedimento cirúrgico, mas é cuidar dos agravos, né? Cuidar das dores que as pessoas vêm trazendo para a gente. E o que a gente vem recebendo é, sim, a ruptura de vínculos familiares, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, a dificuldade de permanência no ambiente escolar, né? As pessoas são expulsas, as pessoas são convocadas a sair, elas são tão maltratadas que elas não conseguem permanecer naquele ambiente. Então, quando eu trago aí um pouquinho essa concepção de que a gente precisa ter leis escrito, né? A gente precisa organizar isso, mas a gente precisa garantir que as leis sejam colocadas em prática, a gente precisa garantir a permanência das pessoas no serviço, não só o acesso, né? Não adianta eu abrir um prontuário da pessoa e dizer que ela está na fila, se eu fico chamando ela o tempo todo pelo gênero que ela não se identifica, né? Ou dizer que eu não vou chamar pelo nome que está ali escrito, que ela pede, mas que eu vou chamar pelo nome civil, bem pequenininho. Então, essas são ações que vão afastando as pessoas e que vão minando a sua capacidade psíquica também de suportar as situações, né? São reiteradas situações
E aí eu queria chamar a atenção um pouquinho, né, em reiteradas situações que se reproduzem não só no universo cis em relação às pessoas trans, ou no universo hétero em relação às pessoas LGBT, né, como um todo. Mas a própria comunidade LGBT reproduz esses preconceitos, né, e aumenta aquilo que devia ser um ambiente de acolhimento e um lugar de suporte, né, para as adversidades, é mais um violador de direitos, é mais um produtor de sofrimento, né? Então, acho que a gente tem desafios no sentido também de poder convocar para a gente pensar as crianças trans, né? Na última resolução da medicina, a gente tem explícito aí o lugar da criança transgênero, mas a gente tem também outros elementos que vão estar sempre colocando a psiquiatria em preponderância, quer dizer, é essa especialidade que vai dizer, que vai cuidar, né? E outras especialidades, sobretudo psicologia e o centro social, vem compondo esse cuidado, né? Trazendo outros elementos que vão estar falando de saúde e que vão estar legitimando esse lugar, não necessariamente para transformações, né? Na verdade, a gente já tem normativas e é preciso a gente também incansavelmente repetir isso, né? Em relação às crianças, não há nenhuma prática de hormonização ou de cirurgias, nada disso, né? É preciso a gente poder legitimar que as crianças trans existem e que é uma fase transitória da vida também, que elas vão se desenvolver, mas o que a prática está dizendo, que os estudos estão mostrando, é que pouquíssimas ou nenhuma pessoa trans que fala disso na sua infância destransiciona, né? Não é mais trans. A gente vai perceber as destransições, né? Esse nomezinho que vai dizer que eu me expressei num gênero diferente do que eu fui nominada, né? Então, me classificando aí como uma pessoa trans, eu volto a me nominar como uma pessoa cis, né? O que a gente vai ver dessa destransição, que ela é muito mais da pressão externa, das dificuldades de vínculo, das dificuldades de empregabilidade, né? Das questões religiosas aí, pressionando o sujeito a poder ocupar um lugar normativo, né? Muito mais do que alguém que agora não se entende mais trans, né? Essa realidade a gente não vive. Mas a ideia é que a gente possa, então, legitimar essa questão que surge na criança e aguardar o momento que ela possa decidir com seriedade, enfim, com compromisso, com firmeza, né? Quais são as questões que ela quer de fato mudar ou não. E que a gente possa também, de alguma maneira, legitimar que as pessoas trans são, independente de qualquer transformação. Então, uma pessoa trans não precisa passar por um procedimento cirúrgico. É fato que a maioria das pessoas trans, pelo menos aquelas que a gente tem recebido, e aí eu não posso falar de um perfil da população trans como um todo, porque a gente circunscreve, né, em sendo um hospital que realiza as cirurgias, a gente vai, sim, né, inevitavelmente concentrar as pessoas que querem as cirurgias. Então, a gente não tem esse dado, um perfil demográfico real da população. A gente tem um recorte e a maioria das pessoas que estão indo lá, elas querem cirurgia. Mas a gente tem também gente que não quer cirurgia, né? Gente que não quer se hormonizar também. Gente que entende que talvez essas transformações corporais que vão ter seus efeitos deletérios, sim, elas vão ter uma transformação metabólica, elas vão ter uma mudança e que precisam ser monitoradas para não se transformarem em prejuízos ósseos, metabólicos, enfim, né, de circulação, hepáticos, várias questões que a gente precisa estar monitorando para poder ter essa condição metabólica ok, né? Então, a gente tem recebido pessoas que não querem, que a gente está legitimando como tal. Tem pessoas, inclusive, que não querem mudar seu nome. É tão interessante, né? Querem continuar se chamando Leandro, por exemplo, sendo uma mulher trans, né? Então, a gente está num momento, inclusive, que muitas das regras e normativas estão sendo também colocadas em xeque, né? E às vezes as pessoas ficam um pouco com esse medo, dá um bug na cabeça. E agora, como é que eu vou chamar uma mulher de Leandro? Bom, falando o nome, né? Como é que a gente chama Andréa, um alemão, Andréa de Andréa?
né? É interessante isso, da gente poder pensar como a gente, então, pode tomar de empréstimo outras culturas e outras realidades para poder ajudar. Mas veja, é interessante isso. O incômodo não é da pessoa trans, o incômodo é da pessoa cisgênero, da cis heteronormativa. E, bom, a gente vai precisar lidar com isso, né? A gente vai precisar lidar com essa dificuldade, não colocando, não imputando a pessoa trans ou LGBT o erro, né? A gente vai precisar estar buscando estratégias de cuidado e, nesse sentido, adotar ações afirmativas, como o uso do nome social e das referências do gênero expressas pela pessoa, é um grande elemento de fortalecimento da saúde mental da pessoa trans e LGBT. Né? Ficou de fora a questão da intersexualidade, mas eu acho que é um tema extremamente importante que a gente, dentro das classificações, das letrinhas, a gente tem também uma certa invisibilidade, e a gente tem, inclusive, um compromisso importante, porque se a gente falou aqui das exclusões, né, a gente está falando a gente precisa falar da intersexualidade como uma condição humana que, de certa maneira, acaba sendo excluída da decisão, não do cuidado. Um cuidado que é um cuidado específico, né? Quer dizer, traz aí toda essa discussão. Acho que tudo que a gente discutiu, a intersexualidade reúne como discussão, só que de uma forma contrária. Eles estão, né? As pessoas intersexo, elas, de certa maneira, estão obrigadas a transformar o seu corpo para poder dar conta de uma normativa, né? E essa obrigação de transformar o corpo é também uma obrigação muito de uma decisão unilateral e também representando o limite da tecnologia. Então, se a gente tem uma pessoa intersexo com uma genitália ambígua, vamos operá-la o mais breve possível. Essa é o que está descrito lá na resolução da medicina, né? A gente está falando da medicina porque cirurgias são atos médicos, então eles estão regulados pelo próprio conselho deles, e lá está posto que uma pessoa intersexo precisa fazer o mais breve possível uma cirurgia para se adequar a essa lógica binária de ter uma conformidade genital. E o que as pessoas intersexo estão trazendo é justamente o sofrimento em função dessa decisão unilateral que desqualifica, descaracteriza a autonomia do sujeito, inclusive para descobrir os corpos também dissidentes, né, entre aspas, nesse sentido, né, de uma conformidade que não responde a essa lógica dual, mas que nem por isso é um defeito, ou nem por isso, né, é uma condição menor. Então, achei muito legal que o Conselho esteja se debruçando sobre essa necessidade de normativas, né? A gente tem esse discurso sendo colocado em pauta e a gente precisa também discutir isso dentro da saúde. Cuidar não é fazer aquilo que a tecnologia me deu condições, mas cuidar é poder postergar para que no momento que a pessoa possa decidir, ela vai decidir a seu favor e não em favor de uma lógica.